Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Que alegria estarmos reunidos mais uma vez para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, para lhe prestar culto e para adorá-lo. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada, a Escritura, no capítulo 3 do livro de Apocalipse. A porção que nós vamos estudar vai do verso de número 7 ao verso de número 13. Apocalipse 3, do verso de número 7 ao verso de número 13, a carta à igreja de Filadélfia. Uma das imagens que mais marcou a minha infância, irmãos, aconteceu durante os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Provavelmente você se lembra dela. Um corredor brasileiro estava em larga vantagem na primeira colocação. Ele tinha uma boa distância do segundo colocado. Tudo indicava que ele iria conquistar o tão esperado ouro para o Brasil. No entanto, de repente, um ex-padre irlandês invadiu a pista de corrida, agarrou aquele homem e o lançou para fora da pista. Apesar do susto, aquele homem conseguiu se recuperar e conquistar a medalha de bronze para o Brasil. Você se lembra desse ocorrido? Na época, esse corredor brasileiro foi tratado como um exemplo de trabalho duro e de perseverança. Na época, aquilo tudo não fez muito sentido para mim. Mas hoje, esse evento parece muito com a nossa caminhada na fé, com a caminhada cristã. Nós temos diante de nós um prêmio, irmãos. Corremos na direção deles. Mas ele não vem com facilidade. São muitos os obstáculos que encontraremos ao longo do trajeto. Os desafios e os inimigos que pretendem fazer o mesmo, nos lançar para fora da pista de corrida. A grande verdade é, sem perseverança, é impossível concluir essa maratona. Pensando nisso, o texto que temos em mãos hoje nos coloca diante de um exemplo de perseverança e de fidelidade a Cristo na caminhada, a igreja de Filadélfia. E através desse exemplo, o Cristo exaltado pretende nos encorajar no caminho da perseverança. Eu convido você a ler o texto bíblico, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso de número 7, acompanhe com atenção e com reverência a leitura da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, é com muito temor, é com muita reverência, que eu
que a igreja que se reúne nesse lugar se aproxima da Tua palavra agora. Nós estamos convencidos do Seu poder, ó Deus. Nós cremos que as palavras deste livro são poderosas para converter, regenerar, edificar e salvar os perdidos. Nessa manhã nós contamos com isso. Deus, por favor, no nome do Teu Filho, edifica a igreja que se reúne nesse lugar. Fala profundamente aos nossos corações, ó Deus. Alcança também os corações que estão duros e resistentes ao Teu Evangelho. Por favor, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A cidade de Filadélfia, irmãos, era pequena se comparada com Éfeso e Esmirna, por exemplo. Ela era menor em indústria, menor em prestígio e em riqueza. No entanto, o seu diferencial era a sua localização estratégica. Filadélfia estava situada na estrada que ligava a Ásia à Europa. Era uma cidade com portas abertas, pelas quais o comércio, a língua e a cultura grega se espalhavam ao redor do mundo. Milhares de pessoas cruzavam continuamente as suas estradas. Filadélfia tornou-se um grande eixo de comunicação, um propagador de informações para todo o mundo conhecido. De fato, era uma cidade pequena, mas influente. Ao mesmo tempo, a sua localização era motivo de preocupação. Isso porque a área ao redor da cidade era vulcânica. E, portanto, terremotos constantes ameaçavam a cidade. Em 17 a.C., ela foi totalmente arrasada por um forte terremoto. Sem contar com a poderosa oposição ao Evangelho que existia naquela região, especialmente da parte dos judeus. E é exatamente nesse lugar de riscos e oportunidades que se encontra uma igreja conhecida por sua fidelidade, a igreja de Filadélfia. Ao dirigir-se a essa igreja na carta, nós não encontramos uma única palavra de repreensão da parte do Cristo. O conteúdo da carta pode ser dividido em uma apresentação do Senhor, em um elogio à fidelidade da igreja e em uma exortação à perseverança. Diante dos desafios e provações, o Senhor da igreja dirige-se a esses irmãos, encorajando-os a permanecerem firmes a todo custo. Embora as dificuldades sejam inevitáveis, o Cristo exaltado convoca a igreja de Filadélfia e convoca também a nossa igreja a perseverar. Cristo nos chama a perseverar. A pergunta é: como faremos isso? Como a igreja pode perseverar em tempos tão difíceis, irmãos? Esse texto lança luz sobre a perseverança cristã. Em primeiro lugar, de acordo com os versos 7 e 8, eu convido você a observar comigo a fidelidade na perseverança. A fidelidade na perseverança. Antes de se dirigir diretamente aos crentes da igreja, o Cristo exaltado faz uma autodescrição singular. Acompanhe comigo. Volte os olhos para o verso número 7 mais uma vez. Ele diz ao anjo da igreja em Filadélfia: escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essas palavras servem para sinalizar a igreja de que tudo o que será dito aqui deve ser recebido com temor e com prontidão. Afinal, aquele que fala é puro como nenhum outro e totalmente autêntico e confiável em suas palavras. A igreja precisa dar atenção ao que ele tem a dizer. Mas não para por aí. Ele também se descreve como soberano, irmãos. É exatamente o que ele pretende dizer com a afirmação que possui a chave de Davi. Um comentarista explica esse termo dizendo o seguinte: trata-se de uma referência a Isaías 22, 22. O rei Ezequias, que reinava na casa de Davi, era servido por Eliaquim.
Eliaquim era o guardião dos tesouros do reino. Apenas ele possuía as chaves para abrir o tesouro. Da mesma forma, irmãos, Cristo carrega a chave de Davi no ombro. Ele está dizendo: eu sou o mais alto poder e autoridade, o absoluto representante do reino de Deus. Ninguém tem acesso ao reino de Deus e aos seus tesouros se não for por meio de Jesus Cristo, pois a chave de Davi está sob sua posse, e ninguém tem acesso a essas bênçãos se não for por meio dele. Somente ele é quem pode abrir ou fechar as portas do reino santo de Deus. E depois de falar de si, Cristo fala à igreja e sobre a igreja. Ele diz o seguinte: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Como no caso das demais igrejas, Jesus Cristo conhece bem as obras dessa comunidade. E o texto nos apresenta uma outra afirmação interessante da parte de Cristo. Ele diz que escancarou portas diante daqueles irmãos. O que isso quer dizer? Segundo um comentarista, um estudioso do Apocalipse, as portas abertas significa a grande oportunidade de pregar e anunciar o Evangelho. O que ele está dizendo é: eu concedi uma grande oportunidade a esta igreja. Por meio do trabalho missionário deles, muitas pessoas entrariam no reino de Deus. Por meio da pregação incansável desta comunidade, Jesus Cristo adverte: muitos gentios entrariam na aliança e seriam salvos. E na linguagem do próprio Jesus, não havia nada nem ninguém capaz de frear essa obra ou de fechar essa porta. Depois de falar da porta, Jesus Cristo finalmente dirige seu elogio à igreja. Ele disse o seguinte: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Segundo o próprio Jesus, irmãos, aquela não era uma igreja imponente, não era uma igreja influente, não gozava de prestígio, riqueza, influência política. Essa igreja também não contava com muitos membros, não era tão cheia como a IPBE. E os membros que tinha não eram cidadãos importantes e cheios de prestígio na cidade. Eles eram pequenos e fracos aos olhos dos homens. No entanto, a sua falta de força em nada comprometeu a sua fidelidade a Cristo. Jesus diz que aquela igreja era fielmente submissa à sua palavra. Eles pregavam a palavra, ensinavam-na, guardavam das heresias, obedeciam cada um dos seus mandamentos e viviam firmados na verdade. Eles não se afastavam da palavra, não faziam concessões a ela. Ao mesmo tempo, eles não negaram o nome de Cristo. Eis uma igreja que não se envergonhava do Evangelho. Eles levaram a sério o chamado de Jesus para segui-lo. Abraçaram os custos e os perigos disso. Não renunciaram à cruz e não renunciaram o desprezo que o nome de Cristo trouxe sobre eles. Eles eram discípulos fiéis, tão fiéis que nem mesmo a pressão e a oposição os fizeram renunciar ao caminho da cruz. É como desejamos ser, irmãos. Que igreja em sã consciência não deseja ouvir os elogios do próprio Redentor? Se nós desejamos ser elogiados como a igreja de Filadélfia, precisamos ser fiéis a todo custo. E não pense, irmãos, aquela não era uma igreja perfeita. Não era uma igreja sem defeitos, sem dificuldades. Não era uma igreja que vivia livre de obstáculos e de oposição. O mundo era hostil à sua causa, mas eles eram fiéis a todo custo.
Apesar de todos os desafios, aqueles crentes levaram a sério o discipulado cristão e abraçaram os custos de carregar a cruz. É a luta que todo crente e toda igreja em qualquer época da história deve travar. A pergunta é: como faremos? O próprio Jesus já nos deu orientações aqui no texto. Primeiro, guardando a palavra. Em nosso tempo, muitas igrejas estão abandonando a palavra, sua importância na vida e no culto. Gurus estão aparecendo de todos os lados e prometendo riqueza, prosperidade, felicidade, sem sequer abrir a Escritura para falar ao povo. E até mesmo na vida de muitos cristãos, o contato com a Bíblia se resume ao domingo pela manhã. Mas ao longo da nossa semana, a Bíblia tem pouco poder sobre nós. Não é como nós desejamos ser, irmãos. O próprio Jesus disse que o amor a Ele, a fidelidade a Ele serão provados pela nossa obediência e fidelidade aos seus mandamentos. Como Filadélfia, precisamos ser dominados e governados pela palavra. Precisamos obedecer a palavra e atentar a cada um dos seus mandamentos. Precisamos, irmãos, que a nossa mente, a nossa visão de mundo sejam totalmente influenciados pelas páginas desse livro. É através da Bíblia que tomamos decisões difíceis. É por meio da Bíblia que conduzimos casamento e criação de filhos. Cristãos que desejam ser elogiados pelo Senhor não se afastam da palavra, mas desejam que tudo o que são e tudo o que fazem seja dirigido e governado pelas verdades da Escritura. Mas não só isso. Cristãos fiéis não negam o nome do Senhor. Os crentes de Filadélfia não negaram, mesmo em meio às oposições e às perseguições dos judeus, como veremos mais à frente. E quanto a nós? Até onde você está disposto a ir? Que custos está disposto a assumir? Você leva a sério o chamado de Jesus para segui-lo? Você abraça e carrega a cruz independente dos riscos que estão à sua frente? Como eu disse, irmãos, o mundo continua hostil à nossa causa. E muitas vezes é o que nós acabamos fazendo. Nós negamos o nome de Cristo. Nós o negamos na faculdade, nós o negamos no trabalho, nós o negamos diante da oposição dos inimigos do Evangelho na nossa casa, por exemplo. No entanto, precisamos ser fiéis, mesmo que isso implique em sofrimento e prejuízo para nós, irmãos. Nós abrimos mãos de uma oferta mais vantajosa no trabalho em troca da honra de Cristo. Nós não cedemos às ofertas sedutoras deste mundo. Não cedemos às pressões dos inimigos na faculdade, na escola, ou até mesmo dentro da sua casa. Não cedemos, não abrimos mão da cruz. No livro Peregrino, em dado momento, John Bunyan fala que cristão e fiel chegam à feira das vaidades. E lá, eles despertam a fúria dos homens da cidade. Eles detestaram o compromisso daqueles dois com a verdade e com o Senhor da cidade celestial. Eles são presos, acusados injustamente pelo juiz ódio ao bem. Só que fiel sela o seu testemunho com a própria morte. Não é o que eu e você desejamos ser? Literalmente, fiéis até a morte. Permaneçamos firmes, irmãos. Não negociemos o Evangelho. Não abramos mão da cruz. O que você deseja? Você deseja ouvir os aplausos e a aprovação deste mundo? Você deseja ser reconhecido como um homem ou uma mulher de prestígio nessa era?
você deseja ouvir dos lábios do Salvador naquele dia: muito bem, servo bom e fiel. Que esse seja o nosso desejo. Além disso, é nosso dever também abraçar as oportunidades. Aos irmãos daquela igreja, Jesus disse que abriu uma porta diante deles. E é exatamente o que Ele continua fazendo. Ele abre portas para nós em nossos próprios contextos. A cada um de nós nos são dadas oportunidades para anunciar o Evangelho. Encare uma promoção no trabalho como uma oportunidade de fazer o Evangelho avançar, por exemplo. Na faculdade você tem ganhado voz, então aproveite a atenção e a aproximação das pessoas para apresentar a Cristo. E talvez você me diga: João, esses não são meu caso. Eu não estou trabalhando, eu não estou na faculdade, mas você tem uma casa. Encare a sua casa como uma grande porta. Pregue o Evangelho, ensine a palavra às pessoas que estão sob os seus cuidados. Tire proveito de familiares e de amigos interessados na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum de nós, irmãos, pode dizer que portas não estão abertas para nós. Nenhum de nós. E mais, Jesus Cristo há de nos cobrar um dia por cada uma das portas que nos abriu e que desperdiçamos. Sejamos fiéis, irmãos. Que Deus nos ajude a reconhecer e aproveitar essas oportunidades. Amém? Não sei se é porque eu estou de terno, mas está calor hoje, viu? Rapaz. Cristo nos chama à perseverança, irmãos. Nós vimos, em primeiro lugar, a respeito da fidelidade na perseverança. Em segundo lugar, segundo os versos 9 e 10, eu convido você a observar comigo a segurança na perseverança. Depois de falar à igreja, agora Cristo dirige a atenção dela a um grupo específico. Verso de número 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Eu não sei se você se lembra, mas as cartas a Esmirna e Filadélfia são semelhantes em dois sentidos. Primeiro, em ambas, não encontramos uma única palavra de reprovação às igrejas. Em segundo, nas duas, Jesus dirige sérias acusações aos judeus. No primeiro século, o judaísmo respondia com represália e perseguição aos convertidos ao cristianismo. O acesso às sinagogas fora bloqueado. Eles não eram mais permitidos ali. Em nome de Deus, os judeus tentaram de todas as formas impedir o avanço do Evangelho e trazer grande sofrimento sobre aqueles que aderissem ao caminho. E em Filadélfia as coisas não eram diferentes. Aqueles que se orgulhavam de serem filhos de Abraão e herdeiros da promessa pressionavam e perseguiam os crentes dessa comunidade. Só que Jesus faz uma afirmação forte. Ele diz: aqueles que acreditam estar servindo a Deus e em defesa da sua verdade, estão servindo ao pai da mentira, são instrumentos do diabo. Mas não só isso. Jesus faz uma promessa aos crentes daquela igreja. E o mais interessante, irmãos, é que ele usa a mesma linguagem de uma promessa feita no Antigo Testamento à comunidade de Israel. E ele diz aqui que aqueles que perseguiram a igreja de Cristo, aqueles que promoveram ódio e violência contra os salvos de Cristo, um dia, eles que esperavam ver todo mundo prostrado diante deles, Israel, na verdade, se prostrará diante daqueles a quem perseguiram. Israel esperava ser exaltado, quando na verdade, segundo Cristo, Israel exaltaria os crentes
a quem perseguiram ao longo de sua vida. E o melhor de tudo, eles terão de reconhecer que os crentes são amor, são objetos do amor incondicional do Senhor. Eis a melhor parte de tudo. E depois de denunciar os judeus, ele encoraja a igreja no verso número 10. Ele diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Os termos iniciais aqui estabelecem uma ligação com o que Jesus falou anteriormente. No verso 8, ele destacou a fidelidade da igreja. Aqui ele destaca a sua firme perseverança. A despeito de tudo, irmãos, aqueles crentes permaneceram firmes e não negociaram o evangelho. Mesmo em meio à séria e violenta perseguição, eles permaneceram fiéis ao Senhor Jesus. E em resposta a isso, Jesus promete guardá-los da aprovação. Um tempo de adversidade, aflição e angústia chegaria sobre o povo de Deus espalhado na face da terra. O mundo se tornaria cada vez hostil ao evangelho. Em Filadélfia também, as perseguições se tornariam mais intensas. Nesse tempo, Deus ia aproveitar para provar a fé, a santidade e o caráter de seu povo. Mas ao mesmo tempo, o diabo, com sua astúcia, certamente iria se levantar para infligir grande sofrimento na vida da igreja. No entanto, independente do que se levantasse contra aqueles irmãos e contra aquela igreja, Jesus Cristo os assegura que eu os guardarei em minhas mãos. Eles seriam preservados, irmãos, e nenhum deles perderia a fé. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra assegura e garante que eles estariam protegidos em suas mãos. Essa é também a sua esperança? É assim que você defende o coração em meio às provações? A vida neste mundo caído não é fácil, irmãos. O mundo também é difícil para nós hoje. Ele não simpatiza com a nossa causa. Ele não acha bonito o que fazemos aqui. Ele não nos aplaude pelo que fazemos domingo após domingo. O mundo é hostil e agressivo à nossa causa. Sem contar com as dificuldades e sofrimentos que fazem parte da nossa vida. Nenhum de nós atravessará essa vida sem enfrentar muito sofrimento. A vida é difícil e os sofrimentos são inevitáveis. Mas esse texto nos enche de segurança com a seguinte verdade: o Senhor é quem nos guarda na hora da provação. O Senhor te guarda na hora da provação. E a provação vai chegar, meu irmão. Ela já chegou. Veja o que estamos vivendo. A provação alcançará a sua casa. A provação alcançará a igreja de Cristo, seja na forma de oposição ou de sofrimento. Nós não podemos evitá-la, contorná-la. Mas a verdade que salta do texto, que deve encorajar o meu e o seu coração, é a seguinte: não importa o que ou quem se levante contra nós, o Senhor da igreja está do nosso lado e nos protegendo. O nosso Deus soberano é Senhor sobre cada uma das nossas aflições. Ele as conhece. E para nossa alegria, irmãos, quando Ele permite que as dificuldades nos alcancem, Ele o faz para o bem da nossa fé. É isso que quer dizer provação. Tiago disse na sua carta, capítulo 1, versos 2 e 3, na verdade só verso 2: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. É também por essa razão, irmãos, que a nossa vida aqui não será um mar de rosas. Porque se o fosse, como cresceríamos?
São os dias tristes e as situações difíceis que aumentam a nossa dependência de Deus. É o choro e o sofrimento que derrubam os nossos joelhos em oração diante do Senhor. É por isso que Deus não nos livra de tudo, mas Ele nos dá a certeza de que quando a provação chegar, ela servirá ao bem da tua e da minha fé. Que provações você tem enfrentado? É a luta contra a enfermidade? São as lutas contra um pecado escravizador? É o medo e a preocupação com o futuro? É a preocupação em torno do casamento, da criação dos seus filhos? É o receio quanto ao desemprego? O que o aflige nessa manhã? Como eu disse antes, eu não posso assegurá-lo de que você não vai passar por dificuldades. Por sermos cristãos, não significa que vamos atravessar esta vida e chegar até as portas dos céus, tranquilos, intactos e sem cicatrizes. Mas sabe por quê? Você pode estar seguro, e eu quero que você guarde isso no coração. Sabe por que você pode estar seguro diante de Deus? Porque Cristo te ama, meu irmão. Porque a igreja é objeto do amor incondicional, infinito e perfeito de Jesus Cristo. Ele disse à igreja: eu a guardarei, porque eu a amo. Ele pode dizer o mesmo a nosso respeito. Jesus Cristo nos ama com amor incondicional. Isso é razão suficiente para descansar o coração e para atravessar a provação com fé. Elas chegarão, mas quando chegarem, elas não chegarão para a nossa destruição, porque Deus nos preservará dos perigos e Ele guardará a nossa fé de se perder. Ao mesmo tempo, é preciso enfatizar, irmãos, que o Senhor guarda os que perseveram. É preciso corrigir esse mal-entendido. O Senhor guarda, sim, mas guarda os que perseveram. Imagine a seguinte cena: um homem, uma mulher sentado no sofá. Ele levanta as pernas para o ar. Ele pega o controle da TV, fica todo derrubado no sofá. E ele começa a dizer: eu vou mudar o mundo, mas só daqui a pouco. Isso não é um tanto estranho para você? Essa imagem não transmite mais desconfiança do que segurança? Como um sujeito assim pode trazer qualquer impacto significativo ao mundo? E se eu dissesse que é assim, exatamente assim como muitos cristãos encaram a caminhada? São preguiçosos espirituais. Entenderam totalmente errado a doutrina da perseverança dos santos. Alguns crentes acreditam: cabe a Deus me guardar, Ele vai me preservar mesmo que eu não mexa um dedo sequer. É por isso que alguns crentes se entregam ao pecado, entregam-se à sua prática deliberada e acreditam na mentira de que um dia Deus milagrosamente irá libertá-los. Ou cristãos que se lamentam continuamente, que culpam a Deus pela mediocridade espiritual da sua vida, mas que negligenciam a Bíblia, que não gastam tempo em oração e que negligenciam o culto público. A corrida cristã é como uma maratona, irmãos. Enquanto corria essa maratona, Paulo afirmou o seguinte, em Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio, irmãos, é dado somente aos que perseveram. Preguiçosos espirituais não herdarão esse prêmio, não cruzarão a linha de chegada. Os que atravessam esta linha, os que alcançam esse tão estimado prêmio, são os que dão tudo de si para terminar a corrida. São os que não desperdiçam as ferramentas e os meios de graça para nos fortalecer nessa maratona.
Se é o seu caso nessa manhã, é com muito amor que eu o convido a abandone a preguiça espiritual. Vigie o seu coração. E não entregue-se a essa mentira de que Deus o levará no braço até o céu, sem você fazer nada, sem nós mexermos um dedo sequer. Deus é de fato o protagonista da perseverança, porque sem a sua força não podemos ir a lugar nenhum. No entanto, Ele nos dá força para corrermos com as próprias pernas. Nós também somos ativos na perseverança. E é por isso que preguiçosos espirituais não concluirão essa maratona. Levantemo-nos do sofá e abandonemos a preguiça espiritual. Amém? Cristo nos chama a perseverança. Nós vimos em primeiro lugar a respeito da fidelidade na perseverança. Em segundo, a respeito da segurança na perseverança. Em terceiro lugar, e por fim, eu convido você a observar nos versos 11 a 13 a recompensa da perseverança. O Cristo exaltado está prestes a concluir sua carta à igreja de Filadélfia. E ele irá concluí-la com muita esperança. No entanto, antes ele dirige mais uma breve exortação àquela igreja. Ele disse: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Esse refrão aparece em várias oportunidades no livro de Apocalipse: venho em breve. E para a alegria daqueles irmãos e para a nossa alegria, o Cristo exaltado anuncia em alto e bom som: eu virei. Não há um pingo de dúvida quanto a isso. Sua vinda é iminente. Os crentes não sabem quando, mas podem esperar com fé. Enquanto esperam, Cristo os encoraja a permanecerem firmes e fiéis. E aqui, irmãos, no verso de número 11, e na verdade, de uma forma geral nessa carta, nós observamos como soberania de Deus e responsabilidade humana se encontram de forma harmoniosa. Os crentes são convocados, sem dúvida alguma. A coroa é dada por graça, mas eles não podem se acomodar como os judeus o fizeram. Segundo um comentarista, abraçar a coroa significa conservar os bens e os privilégios espirituais que receberam. Não podiam se acomodar, não podiam ser preguiçosos, como um maratonista que corre na direção da linha de chegada. Eles precisavam dar tudo de si para reter as suas bênçãos e alcançar o prêmio final. E aí então Jesus Cristo introduz promessas maravilhosas, gloriosas, no verso de número 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus e da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Irmãos, todas essas promessas precisam ser entendidas no contexto da história dessa cidade. Por que Cristo faria deles uma coluna? Lembre-se, eles estavam sob as constantes ameaças de novos terremotos. Alguns, inclusive, optaram por viver fora dos muros da cidade. Não havia estabilidade, muito menos segurança. Considerando isso, Cristo diz aqui que assim como a coluna é firme e segura, eles um dia habitariam com segurança a presença de Deus por toda a eternidade. Nada nem ninguém poderia mais ameaçar a sua segurança. No reino de Deus não haveria mais ameaças e riscos. Eles estariam fixos e firmes diante de Deus. Além disso, ele fala também a respeito do nome de Deus e do nome da cidade. Em 17 a.C., o imperador Tibério financiou a reconstrução da cidade quando ela foi totalmente destruída por um terremoto. E em homenagem a esse imperador, a cidade foi batizada por Nova Cesareia, ou Nova Cidade de César.
Décadas depois, em homenagem ao imperador Vespasiano, a cidade passou a se chamar Flávia. O que Cristo está dizendo aqui é: essa cidade não mais pertencerá ou honrará alguém além do próprio Deus. Ela não pertencerá mais a homem algum. Ela não servirá como tributo a nenhum outro além de mim. É por isso que recebe o nome de Deus, e Cristo está dizendo: vocês são propriedade exclusiva do Rei da Glória. O nome de Deus é a marca, o selo da posse de Deus. E o nome da cidade? Eles não só seriam cidadãos de uma província romana, irmãos. Muito em breve, eles habitariam a cidade que tem fundamentos eternos. Seriam cidadãos da Nova Jerusalém. E Jesus conclui dizendo: eu porei sobre vocês o meu nome, ou o meu novo nome. Por muito tempo, esse nome foi objeto de desprezo, do escárnio do mundo. Mas o que Jesus está dizendo é: em breve vocês participarão da glória que pertence somente a este nome. Assim como Cristo foi exaltado, os crentes também o serão com Ele. E mais, o conhecerão plenamente. O verão sem impedimentos, sem restrições. Vão contemplá-lo para todo sempre e plenamente. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As palavras desta carta precisam ser recebidas com temor e com prontidão. Sem dúvida, é como nós devemos receber essas palavras. E eu acrescentaria: com alegria. Afinal, meus irmãos, as promessas feitas aqui também nos pertencem. Essas promessas são propriedades de todo aquele que espera em Cristo Jesus. Por isso, o convite que salta deste texto é: aproprie-se com fé de cada uma das promessas feitas aqui. Eu digo e repito, elas são suas por causa de Cristo. E a pergunta é: como elas podem servir para o meu encorajamento e alegria hoje? Elas servem recordando o seu coração da realidade futura da eternidade e da glória que a igreja viverá com Cristo. Pois é sobre a eternidade e o futuro em glória que as promessas tratam. Nós também, irmãos, um dia seremos como colunas no santuário de Deus. Assim como eu, muitas vezes você está abatido. As dificuldades do mundo o impedem de caminhar. Você está fraco, desanimado. Você não goza da presença de Deus como gostaria por causa do seu pecado. Você se vê assaltado por sua inconstância. E você repete continuamente a si mesmo: como eu gostaria de provar mais do Senhor. E a promessa do texto é: muito em breve nós estaremos livres de ameaças, de inseguranças, e habitaremos permanentemente a presença de Deus. Na presença de Deus não haverá mais pecado, não haverá mais inconstância, sofrimento e dificuldade, não haverá mais derramar de lágrimas. Habitaremos muito em breve a presença de Deus. A insegurança que você experimenta neste mundo desaparecerá para sempre. Mas também nós receberemos o nome de Deus e o nome da cidade de Deus. Você, assim como eu, às vezes tem a impressão de que esse mundo pensa que somos sua posse. Que esse mundo, os homens deste mundo, os poderosos dele, imaginam que a igreja é sua posse. Tentam nos controlar, nos dominar, nos forçar a amar as coisas deste mundo, a lhe prestar honra. No entanto, Cristo está bradando aqui, eu quero que você ouça com atenção: as ovelhas por quem eu morri são minha propriedade. Jesus Cristo está dizendo: a igreja é minha posse, ninguém pode tirá-las de mim. Elas servem para os meus propósitos, elas existem para a minha glória. Você é propriedade exclusiva do Senhor, meu irmão. Os homens não têm tanto poder assim sobre nós.
Nós não estamos cativos aos homens e poderosos deste mundo. Nós pertencemos ao Senhor. E ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Não só isso. Nós receberemos o nome da cidade do Senhor, a Nova Jerusalém. Nem mesmo João Pessoa, com toda a sua beleza, se compara a essa cidade. Nessa cidade, meus irmãos, não haverá choro, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas. Como bem colocou Richard Baxter no clássico Descanso Eterno dos Santos, quando nós estivermos às portas dos céus, nós vamos acenar e nos despedir de tudo aquilo que nos fez sofrer neste mundo. Quando estivermos às portas da cidade santa, nós vamos nos despedir dos nossos pecados para todo sempre, porque na cidade santa não entra pecado, na cidade santa não entra morte, não entra instabilidade. É uma cidade perfeita. E em Cristo, habitaremos nela para todo sempre. E não só isso, receberemos o nome de Cristo. Nós que fomos desprezados neste mundo, eu sei que assim como eu, você nunca foi aplaudido por abraçar a cruz e seguir ao Senhor. Fomos rotulados como perdedores. Mas o que Jesus está dizendo é: vocês participarão da minha vitória e reinarão comigo. E melhor, o conheceremos plenamente. E eis a pergunta que eu dirijo a você nessa manhã: pelo que o seu coração anseia mais do que isso? Do que contemplar o seu Redentor, o seu Salvador, sem impedimentos ou sem restrições? Há algo que mexe, que desperta as suas afeições mais do que isso. Há alguma glória maior, irmãos, do que contemplar o nosso Salvador face a face. Nada neste mundo, nada do que este século tem a nos oferecer pode superar e compensar o que Cristo nos oferece aqui, Ele mesmo. Junte todos os tesouros da terra, acumule todas as experiências prazerosas e felizes que esse mundo pode nos oferecer, e elas são como lixo quando comparadas com a glória de conhecer e desfrutar a Cristo para sempre. Esse mesmo Rei, Ele virá em breve. Precisamos nos preparar para o retorno do Rei. Ele está voltando, irmãos. Como você encara isso? Com temor ou com negligência? Você se prepara ou você está despreocupado? Você tem senso de urgência quanto a isso? Porque a impressão é que na mente de muitos cristãos, e eu espero que não seja assim na sua, nem na minha. Para muitos cristãos a vida é uma grande brincadeira. Nós estamos aqui passando tempo. Para muitos, Jesus Cristo se resume a uma simples ideia, a um conceito, a algo que não desperta as nossas afeições, mas o que o texto diz, o que é revelado nas Escrituras é que Cristo é uma pessoa e muito em breve você e eu estaremos diante dele. Muito em breve as pessoas estarão diante daquele que é o juiz do universo, o Rei de toda a terra. Isso o alegra ou o assusta? Porque a sua resposta pode dizer muito sobre o estado da sua alma. Nós não podemos viver sem considerar este momento. Você está se preparando para esse grande encontro? Como inclusive foi orado aqui, nos preparamos em tudo na vida. Traçamos planejamento familiar, plano de carreira, casamento, viagens. Mas nós não nos preparamos e não nos importamos com o juízo final e com as bodas do Cordeiro. Que o nosso coração, neste dia, esteja cheio de temor quanto a esse momento. Sigamos o conselho de Paulo
mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que esse momento, meus irmãos, tenha lugar nos nossos pensamentos e nas nossas afeições. Amém? A história do corredor brasileiro na Olimpíada de Atenas marcou a minha infância. Ela lembra muito a maratona cristã. Como cristãos, nós somos chamados a correr na direção de um alvo. Mas o prêmio não vem com facilidade. São muitos obstáculos, desafios e inimigos que pretendem nos lançar para fora da pista de corrida. No entanto, o Cristo que nos chama a correr é o Cristo que há de nos guardar até o momento em que cruzaremos a linha de chegada. Aqui, através da igreja de Filadélfia, Ele nos apresentou, nos encorajou à perseverança. É como nossa igreja deve ser reconhecida também, irmãos, como uma igreja de perseverança. Precisamos trilhar fielmente a corrida e entregarmos tudo o que temos para então cruzar a linha de chegada. Mas em todo o trajeto, o Senhor estará conosco. Ele será o autor da nossa perseverança. Mas e quanto a você, que está aqui nessa noite, não experimenta nenhum consolo nas verdades aqui pronunciadas, provavelmente está inquieto, eu pergunto a você, qual o estado da sua alma? Porque a questão é muito simples. Se você não está com Cristo e por Cristo, se você não está engajado nessa corrida, no time dele, saiba, você está contra ele. Só existem dois tipos de pessoas no mundo: uma que corre em direção às portas dos céus e outra que corre em largos passos na direção das portas do inferno. Saiba, você é um pecador, não pode se salvar por si mesmo. E o chamado do Evangelho nesta manhã está feito para você: arrependa-se de seus pecados, aproxime-se com fé da pessoa de Jesus Cristo e creia que Ele tem poder para salvá-lo eternamente. Baixe a sua cabeça, vamos fazer uma oração em resposta ao que ouvimos.